O Rogério Andrade, ele está perguntando o seguinte: como liderar gerações diferentes na mesma equipe? Uhum. E aí, gente? Você vê que você está falando assim, né? São gerações diferentes, certo? Certo. Então eu vejo o maior erro que muitas vezes o líder comete, o líder também comete erro, não estou tirando aqui as coisas do líder, né? Sim, lógico. Mas é você tratar todo mundo como igual. Os diferentes não são iguais. Então os diferentes são diferentes. E aí que lance o lance que o professor falou, da pergunta. Então é muito importante a gente perguntar. Então os líderes muitas vezes perguntam pouco. E dá espaço também para que o liderado faça também perguntas também para o líder. Exato. Então quando você tem essa interface de perguntas, você vai saber o que o outro está esperando. Inclusive o que ele está precisando. E o liderado também saber o que você está esperando de mim. Porque senão também é até, né, uma injustiça você querer que as pessoas liderem os outros para uma bola de cristal, né? Tem que fazer perguntas. Sim. E sem contar também, né, que a gente precisa entender como funciona a cabeça de cada geração, né? Quais são as necessidades de cada geração, né? E certamente hoje a gente ainda convive eventualmente dentro de uma equipe contendo pessoas de todas as gerações, né? Então saber como funciona, né? Como pensa cada uma dessas pessoas, as necessidades que ele tem, é dessa forma que entra o conceito da liderança situacional. Eu tenho que entender a situação que está surgindo para que eu consiga agir da melhor forma. A adaptabilidade, né? Lembrando que, pegando o que o professor está comentando, quando a gente fala de geração, cada vez mais esse negócio está ficando mais curto. Porque a gente tem que perceber que geração, e não aconteceu isso, né? E geração não é simplesmente o data de nascimento da pessoa. Exato. Se você for pegar o sentido de geração, ele é um contexto onde a pessoa nasce, onde existe ali, né, um predomínio de pensamento. Ou ela é colocada ali numa situação, né, que... Então você pode ter, por exemplo, né, um filho de 18 anos e um de 13, que relativamente, aparentemente a mesma geração, e não é. Hoje, assim, a cada 2 anos é uma geração, no máximo. Então você vê, você vai ter pessoas ali de 20, 22, 25, 18, quer dizer, a gente tem 5 gerações ali num raio de 10 anos. Não é mais a questão do baby boomer ou a questão, né, do X, do Y, Z, é outra coisa já. Então, já tem os está mais complexo, cada vez mais. Sim. Se você for pegar do baby boomer pro X, por exemplo, já vai dar uns 30 anos, né? Isso aí, 25. Aí depois você pega do já vai enchatando. 10, aí agora encurtando. É o 2, daqui a pouco vai ser 1. Já tem a alfa que ainda nem entrou no mercado, né? Entendeu? Então daqui a pouco vai faltar letra para colocar no negócio. Né? A alfa são as nossas crianças aí com 12, né? Vamos pro chinês. Porque assim, é muito louco esse negócio aí. Esse é um jogo. E comentando aqui, resgatei um momento que eu estava conversando com o líder e ele falando sobre essa questão, inclusive Rogério Andrade, muito obrigado aqui pela sua pergunta, viu? E falando com ele disse o seguinte: ele viu lá um currículo de um profissional, falou 5 anos de mercado. Ele falou assim: eu não vou contratar esse cara, não. Aí eu falei assim: você está fazendo a pergunta errada, né? A questão não é que você não vai contratar ele, a questão é o que a sua empresa vai fazer para manter ele dentro da organização. Porque essa é a responsabilidade da empresa. Ninguém vai ficar ad eternum na organização, mas o quanto maior tempo ele fique lá, ele vai ser produtivo dentro da organização. Por isso que as startups, elas trouxeram um formato muito, né, open, space, toda aquela parte de emoções positivas, todo aquele momento mais descontraído no ambiente de trabalho. Aumentou muito a qualidade de vida no ambiente de trabalho, onde aquelas empresas tradicionais ficaram muito engessadas nesse processo. Até mesmo a questão divisional, não de cargos, mas de estrutura organizacional mesmo, né? De paredes, de baias e tudo mais. E aí vieram as startups e colocou tudo isso de uma forma muito mais aí, né? Clean, né? E falando de clean, a gente tem que ter também uma mentalidade clean. A mentalidade clean a gente já traz muito growth mindset, né? Mentalidade de crescimento da adaptabilidade. E como as empresas podem adaptar numa mudança de geração tão rápidas assim? Não adianta, se eu tenho uma empresa, né, completamente hierarquizada, eu coloco uma mesa de bilhar lá, ninguém vai jogar, né? Porque não adianta ter o
material ou produto que seja ali, né, aquele ambiente favorecendo uma descontração, que a cabeça das pessoas não estão ali naquele passo. A gente costuma dizer, né, que nós temos aqui empresas focadas no século XIX, líderes focados no século XX, liderados no século XXI. Essa é a grande dicotomia. O que vocês compartilham aí nesse sentido? Eu vou reforçar aquela ideia de não tomar cuidado apenas para não ir o lance do vitimismo. Não colocar as pessoas no lance do vitimismo. É chamar todo mundo pro jogo. Tá. Para resolver esse negócio aí, né? Que realmente é um grande desafio. É a pergunta de 10 milhões de dólares, não é mais 1 milhão, né? A gente fala que a inflação agora é 10 milhões. Tá certo. Então, assim, é chamar os caras realmente pro jogo e todo mundo. E lembrando o seguinte, isso não é ruim. Eu acho que essas coisas também, a partir do momento que nós temos agora uma geração de liderados vitimistas, nós tivemos uma geração também de líderes mimados também, onde o chefe falava e todo mundo tinha que aceitar. Isso, na verdade, era uma grande fake, né? Porque isso não existe. Eu acho isso legal, porque a pessoa começa a descobrir cada vez mais, e por isso que ele lança de liberar a pergunta, que o liderado ele pode ter os desafios dele. É óbvio que não estou querendo estimular aqui rebeldia, Sim, não é isso, né? Mas talvez dá espaço também para algumas rebeldias, porque é lógico que uma empresa que só tem rebeldes, ela não vai durar 4 anos, né? Mas no mundo que a gente vive hoje, uma empresa sem rebeldes, talvez ela não viva 1 ano. É que você comentou a questão da pensar diferente, né? Tem que pensar, questionar, tem que ter o pensamento questionado. Porque senão, o que acontece? O líder, nós também temos que, outra coisa, nós temos que colocar isso na nossa vida. Porque quando a gente percebe o modo de viver, o líder é um líder melhor. Quando ele não, na verdade nós somos assim, né? E a utopia também é achar que você está no trabalho, você é uma pessoa e em casa você é outra. Normalmente eu tenho uma história, inclusive, que o Marshall Goldsmith, que é meu parceiro, que ele fala sobre isso, que ele, conversando com o líder, ele chegou pro cara e falou assim, escuta, os caras estão falando aqui, né, toda a liderança aqui, fazendo um assessment 360, Sim. que você é uma pessoa, né, muito controladora. Ele falou, imagina. Aí ele falou assim, mas olha, é porque eu tenho que ser assim, porque aqui, na verdade, eu sou uma pessoa muito legal, inclusive, é que aqui eu tenho que fazer para o negócio girar. Ele falou, por exemplo, na minha casa, eu sou uma ovelha. Aqui eu sou um tigre, mas na minha casa eu sou uma ovelha. O Márcio falou assim, eu poderia ligar para sua esposa e perguntar para ela? Sim. Ele falou assim, posso, liga então aí. Aí ele ligou. Aí falou assim, olha, eu tô aqui com um consultor aqui e tal. O Márcio pegou, conversou com ela, falou, escuta, ele falou que aqui pra mim aqui, que ele é uma ovelha aí, que todo mundo manda dele. Ele falou, quê? Esse é um general. Ovelha? Entendeu? Esse cara aqui, eles vão falar, escreveu no meu pau, comeu com ele. É lobo vestido aí, de ovelha, falou assim, seus filhos estão em casa. Podemos aumentar essa pesquisa do censo? O cara era um ditador. Mas na visão dele... Exato. A autopercepção, ela engana. Aí entra a questão da comunicação, né, Maurício? Então, se você tem, só para fechar, desculpa, você tem então de fazer transportes remotos para sua vida. Ou seja, você tem que ser o mais natural possível. Por quê? Você tem que descobrir que as pessoas não concordam com você. A gente muitas vezes quer muita concordância. E muitas vezes tem que querer discordância. Porque isso vai dar o tom legal. Senão você vai descobrir isso no final da vida. Se você viver e estiver aí no momento da morte, isso é muito comum. Você conversa com os médicos, o médico fala que no leito da morte, o cara segura assim no médico e fala assim, doutor, não deixa eu ir. É quase ele tá falando pra mim assim, ó, vai junto comigo. Ele fala, não, você vai sozinho. Não tem né? A viagem é sua. Eu vou falar não essa pra viagem você. É solitária. A viagem é solitária. Então, assim, a gente tem que entender isso logo, antes da morte, né? Que as pessoas não vão querer seguir a gente quando a gente quer, a não ser se inspirar as pessoas. E ainda pegando um gancho aí do que o Márcio falou, né? Essa divergência de opiniões, ela é importante, porque se todo mundo pensar de uma forma igual,
né? Se torna um grupo apático, Sim. um grupo Sim. que, para que eu vou pensar diferente se todo mundo pensa da mesma maneira? E esse é um grande erro, né? Algumas empresas ainda acreditam que não pode ter conflitos dentro da empresa, né? O conflito sempre vai existir. Saudável, e é a gente saudável. precisa saber lidar com esses conflitos, essas divergências de opiniões. Mais importante, O excesso que é ruim e a ausência dele, né? A O pergunta equilíbrio. é, aonde a gente quer chegar? Isso é importante. Nós queremos algo comum? O que a gente quer? A gente quer isso aqui. Porque quando entra o conflito, a gente não está falando a minha vontade nem a sua vontade. Não, é o que é o pra melhor. empresa. É o que é o melhor para resolver aquele problema. Vou ter mais, o que é melhor para o cliente. É a centralidade no cliente aqui, ó. Nós estamos falando aqui, ó. Centralidade o no que é melhor pro cliente. É a cultura organizacional com foco realmente centrado. Exato. Então, às vezes o cliente está falando não quer nada disso aqui. E olha como o líder erra nesse negócio, né? Não sei se é uma bolinha isso aqui. Interessante. Essa aí é a bolinha. Tem que estar aqui mesmo, né? Estou mexendo errado. Vamos pegar a caneca que é melhor. Não tem problema. Pode pegar, por exemplo, pode pegar a bolinha. A bolinha é o logo aqui. Só. É o logo do Prof. Randes. Pode pegar a bolinha. Olha só o que eu descobri, tá? Que eu não gosto muito de caneca, a não ser para suco ou com uma água dessa aqui confortável, para tomar café. Porque esse material aqui, ele deixa o café fria muito rápido. Né? Agora a aguinha está sempre, né? Uma temperatura ideal aqui, muito bom. Cerâmica. A cerâmica. O que eu faço? Eu tenho canequinha de plástico agora. Eu coloco o café naquela caneca de plástico e o negócio dura, porque ele aquece, né? E aprendi também a comer pizza em prato de plástico, porque a cerâmica ela esfria mais rápido a pizza ou esfirra o que você quer comer. Então assim, por quê? Eu nunca vi ninguém perguntando pro cliente: vocês querem caneca? Pô, não é muita caneca de cerâmica, não é muito prato de cerâmica? Será que não é bom ter uns pratos de plástico? E inclusive você vai ajudar muito aí. Né? Sem precisar. E se tem menos plástico de plástico, difícil achar plástico de plástico. Economizar aí a questão do tempo de lavar louça, né? Olha só.